Olá! No vídeo de hoje, vamos resolver dois problemas de análise combinatória do subtópico de permutação com repetição. Hoje você vai entender o que é permutação com repetição e quando a gente pode utilizar e aplicar esse conceito de matemática. Vamos lá? Então, o nosso primeiro problema de hoje diz o seguinte: quantos são os anagramas da palavra batata? Se você não sabe o que é anagrama, no final desse vídeo, vou deixar o link aqui no card para você acessar um vídeo que a gente fez sobre permutação e anagramas, tá bom? Então vamos lá. Anagramas são palavras que você pode formar embaralhando as letras de outra palavra. Por exemplo, aqui nós temos a palavra batata. Se a gente embaralhar as letras, ou seja, se a gente permutar as letras da palavra batata, nós formaremos outras palavras que poderão ou não ter sentido. Então, por isso que a gente chama elas simplesmente de anagramas. Se ela tem sentido ou não, isso não importa para a gente. Quando você fala de anagramas, existem duas possibilidades. A primeira é quando não há repetição, por exemplo, a palavra amor não tem repetição. E a segunda é quando há repetição, que é o que a gente está estudando aqui. Na primeira situação, quando não há repetição, você faz simplesmente uma permutação do número de letras. Nesse caso aqui, se a gente fizer uma permutação simples do número de letras, vai dar problema. Porque pensa comigo aqui, olha só. Vamos escrever aqui, por exemplo, a palavra batata dessa forma. Batata. Então, esse aqui é um dos anagramas, a própria palavra batata. Se eu trocar esse A de posição com esse A, ou seja, eu vou permutar eles, você concorda comigo que não vai fazer diferença nenhuma? A palavra vai continuar sendo batata? Pois é, então esses são os problemas que a gente precisa retirar. São repetições que vão acontecer na contagem da permutação. E como é que a gente tira isso? É muito simples. A primeira coisa que você tem que fazer é pegar as letras distintas da palavra que você tem. No caso aqui, batata, as letras distintas é o B, o A e o T. Então eu vou colocar elas aqui, ó, o B, o A e o T. São as letras distintas da palavra batata. O B, ele aparece uma única vez. Já a letra A aparece 3 vezes. Então, eu vou anotar aqui, ó, 3 vezes. A letra T, ela aparece 2 vezes. Então, isso aqui vai me dar um total de 6 letras. E agora, o que eu faço, professor? Lembra que eu falei para vocês que se não tem repetição, é uma permutação simples? Então, a gente pensa inicialmente que a gente tem que fazer aqui uma permutação simples. Uma permutação simples, olha. E a permutação seria de quanto? De 6, olha. Só que aí você tem que lembrar daquele detalhe. Lembra que quando a gente trocou o A lá na palavra batata, não aconteceu nada? Não gerou uma outra configuração, ou uma outra palavra, ou um outro anagrama? Pois é, então a gente precisa retirar essas repetições. Para a gente tirar essas repetições, é só você fazer o seguinte, olha, você vai pegar o 3 aqui que repete e o 2 que repete, você vai colocar aqui em cima, olha. O 2 e o 3. A ordem que você vai colocar não importa. Eu coloquei em ordem crescente, mas tanto faz. O que você vai colocar aqui em cima são as repetições. Então, o que vai acontecer agora? Olha só, o que é permutação de 6? Permutação de 6 é 6 fatorial. Lembra que isso aqui são as repetições? Então, a gente precisa tirar essas repetições. Então, o que eu faço? Eu divido por essas repetições. No caso aqui, 2 fatorial, 3 fatorial. Cara, acabou teu problema. Se você sabe resolver e simplificar fatoriais, o teu problema acaba aqui, tá certo? Então, o que vai acontecer? Agora, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou desenvolver o 6 até ele chegar no 3. Então, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Aí, eu parei aqui, coloco fatorial, dividido por... O 2 eu vou resolver. O que é 2 fatorial? É 2 vezes 1. Né? Vai ficar 2 vezes 1. Vezes o 3 fatorial. Eu vou repetir porque o meu intuito é simplificar aqui. Então, simplifica aqui esse 3 fatorial com esse 3 fatorial. E o que sobrou para mim? Sobrou 6 vezes 5 vezes 4 dividido por 2. Aqui, ó, vou te dar uma dica. Não faz essa multiplicação. Simplifica aqui, ó. 4 dividido para 2 é 2. Então, o que foi que sobrou para mim? 6 vezes 5 vezes 2.
6 vezes 5 é 30, vezes 2 dá 60. Olha que legal. Então, quer dizer que os anagramas da palavra batata são 60. Com as letras da palavra batata, eu consigo formar 60 anagramas, certo? Essa relação que nós usamos aqui, ó, ela tem uma generalização, claro, né? Para que a gente possa usar para qualquer exemplo, para qualquer situação, para qualquer problema, que é isso aqui, tá? Deixa eu só apagar esse 2 aqui. Então, essa aqui é a fórmula que nos dá um número de permutações com repetição. Quando eu tenho elementos repetidos, eu vou usar essa fórmula. O professor explica para a gente o que é isso aí, ó. Olha, no caso da palavra batata, esse N aqui, olha, é quem? É o número 6 que nós encontramos. Esses caras que aparecem aqui em cima, ó, alfa, beta, gama, são as quantidades de repetições das letras. Por exemplo, o A repetiu 3 vezes, o T repetiu 2 vezes, então a gente vai colocar aqui. O A repetiu 3, então eu vou colocar 3 aqui. O T repetiu 2, então eu vou colocar 2 aqui. Então, esses caras que aparecem aqui em cima são essas quantidades aqui de repetições, tá certo? E esses caras que aparecem aqui em cima, eles vão aparecer aqui embaixo na forma de fatorial, olha. Certo? Então, eles vão, todos que aparecerem aqui em cima, vão aparecer como um produto de fatoriais aqui embaixo. E esse N, ele vai aparecer aqui em cima, ó, com fatorial. Então, essa fórmula aí, na verdade, ela é muito simples. Ela parece um negócio de outro mundo, mas é muito simples. Aqui você vai colocar o total de letras, olha como nós colocamos aqui o 6, e aqui em cima as repetições. Acabou. Tá ok? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aplicar isso num problema prático para a gente ver como que funciona isso na vida real. Aplicação da permutação com repetição. Temos aqui um problema. A figura ao lado representa um conjunto de quarteirões de uma cidade, sendo a parte cinza a representação das ruas. O motorista, localizado no ponto A, pretende chegar ao ponto B, deslocando-se sempre para o norte ou para o leste. Quantos caminhos diferentes ele pode percorrer de A até B se o tráfego é permitido para qualquer caminho escolhido? Então, aqui nós temos o ponto A, né? Tá aqui, ó, ponto A, né? E aqui nós temos o ponto B. Uma coisa interessante que ele falou para a gente no problema é que ele só pode se movimentar para norte e para leste. Então, ele sempre vai se movimentar para norte ou para leste. Então, se isso acontece, então eu só posso fazer movimentos para onde? Aí surgiu a dúvida, né? Então, para você que matou essa aula de geografia, vou trazer o lembrete aqui para você. Primeiro eu vou tirar esse texto e apagar isso aqui. Pronto. Lembra da Rosa dos Ventos? Pois é ela que nos dá o norte, né? Ela é que nos dá o norte. Então, tá aqui a Rosa dos Ventos para te lembrar que o norte aqui é para cima. Nesse caso aqui, como a gente está olhando para a tela do computador, o norte aqui é para cima, o sul para baixo, o oeste para a esquerda e o leste para a direita. Então, observa o que ele falou para a gente só vai fazer movimentos para norte e para leste. Ou seja, eu só vou fazer movimentos para cima ou para a direita. Só vou fazer movimentos para cima ou para a direita. Então, vamos pensar num dos caminhos que a gente poderia fazer. Tirei aqui a Rosa dos Ventos. Então, olha, esse seria um dos caminhos que a gente poderia fazer. Então, olha, o primeiro movimento que eu fiz foi para onde? Foi para leste. O segundo foi para norte. O terceiro, leste, depois norte, depois leste de novo, norte e finaliza chegando no ponto B, fazendo mais um movimento para leste. Olha que legal! O que eu quero que você note é o seguinte, independente do caminho que você fizer, sempre você vai fazer 4 movimentos para leste e 3 movimentos para norte. Por exemplo, você poderia fazer aqui, ó, norte, norte, norte. Ó, 3 movimentos para norte. Depois você teria que fazer, ó, leste, leste, leste e leste. 4 movimentos para leste. Então, não importa a forma como você vai escolher esse caminho. Se você estiver escolhendo sempre os caminhos mais curtos, sempre você vai fazer 4 movimentos para leste e 3 movimentos para norte. Então, eu posso pensar que isso é uma palavra, em que eu tenho aqui, ó, leste, 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 leste e norte,
norte, norte. Então, eu tenho uma palavra em que eu tenho letras repetidas. O que isso te lembrou? Permutação por repetição. Então, o que eu quero, na verdade, é saber quantos são os anagramas dessa palavra aqui. Se eu fizer isso, eu consigo descobrir quantos são os caminhos. Pronto, acabou o nosso problema. Vamos lá? O que eu tenho que fazer? Pegar as letras distintas, que no caso é o L e o N. O L aparece 4 vezes, o N aparece 3 vezes. Isso vai me dar um total de 7 letras. Então, o que eu tenho que fazer aqui é uma permutação de 7. Pronto, eu já sei que esse 7 aqui, olha, vai ser o que para mim? Ele é o total de letras, que no caso é o cara que aparece aqui embaixo, olha. Ou seja, permutação de 7. E quem são as repetições? Olha, a letra L aparece 4 vezes e a letra N aparece 3 vezes. Então, o que isso aqui vai resultar para mim? Ó, 7 fatorial dividido para 4 fatorial 3 fatorial. Quanto é que vai dar isso aqui? Ó, eu vou desenvolver o 7 até chegar no 4. Então, eu vou ter 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Dividido por 4 fatorial. O 3 eu vou desenvolver. 3 vezes 2 vezes 1. Esse 1 aqui, a gente só coloca para você entender que a gente fez o desenvolvimento do 3, mas se você quiser omitir ele dos seus cálculos, não tem problema. Tá? Agora a gente vai simplificar o 4 com o 4, e o que vai sobrar aqui para mim? Olha só, vai sobrar 7 vezes 6 vezes 5, dividido para 3 vezes 2, que é 6. Aí você pode simplificar de novo. Olha. 6 e o 6 você simplifica. Sobrou o quê? 7 vezes 5. E isso aqui é igual a 35. Olha que legal, que bacana. Então, quer dizer que existem 35 caminhos distintos que esse motorista pode fazer. Se você ficou com alguma dúvida, volta o vídeo, assiste de novo, que eu tenho certeza que você vai entender esse conteúdo e não vai ter mais problema com ele. Então, aquele vídeo que eu prometi para vocês, estou deixando aqui no card. Se você não sabe o que é permutação nem o que é anagrama, aqui no card tem um vídeo que vai te ajudar a entender esses dois conceitos. Espero que você tenha gostado. Não se esquece, deixa o seu like se você gostou, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber os novos vídeos do Matemática Desabstrata e um forte abraço!